Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio da nossa maratona, o início da jornada RPG para iniciantes. E hoje vamos começar a auxiliar os mestres. Se você é um mestre iniciante, vamos dar algumas dicas aqui de como criar uma campanha, de alguns tipos de campanha, preparação. E esse vai ser o nosso assunto hoje e também aí nos outros 2 episódios aí restantes da nossa maratona. Então, a partir de agora, esses vídeos são voltados para você, o sortudo que foi escolhido para ser o mestre da campanha. Você está pronto para mestrar uma campanha inesquecível? Então, vamos lá! Vamos começar então falando sobre um assunto polêmico, um assunto cabeludo, que é o preparo. Como assim preparo? Bom, se você é mestre, seja de uma partida one shot ou seja de uma campanha, normalmente exige algum preparo. Mas por que eu digo que esse assunto é um tanto polêmico? Existem mestres que acham que o preparo para um jogo pode ser nenhum ou pode ser mínimo, né? E já há mestres também que pensam que deve existir bastante preparo, bastante cuidado com o que vai ser feito em uma aventura ou em uma campanha. Não há um consenso quanto a isso. Então existem desde mestres que não preparam nada para uma campanha, tudo no improviso, até mestres que calculam e preparam detalhadamente cada encontro e cada detalhe de uma sessão ou campanha. De qualquer forma, independente se você é um mestre que pensa que o preparo não é necessário, ou que deve ser mínimo, ou que exige muito preparo, eu entendo que sempre vai existir algum nível de preparo em qualquer aventura ou campanha. Principalmente se você é um mestre iniciante. Muitas vezes, para se sentir mais seguro, é necessário que o mestre ele tenha na mão algumas informações, principalmente aquilo que ele pode ter alguma dificuldade, como, por exemplo, criar um NPC automaticamente durante a partida, ou criar um encontro, ou ainda alguma outra coisa, como, por exemplo, partes de um mapa, ou um local, né, que seja necessário para a aventura. Então, normalmente, é interessante o mestre ter algumas coisas preparadas de antemão, para evitar que durante a aventura tenha que parar para simplesmente criar algo, né, e perder o ritmo ali da narrativa. É verdade que, principalmente com mestres mais experientes, esse nível de preparo possa ser menor. Devido à experiência de narrar vários jogos ou várias campanhas, muitas vezes um mestre consegue narrar tudo no improviso, ou pelo menos boa parte da aventura. Mas também é verdade que muitas vezes esse mestre precisa ali também, de antemão, preparar algumas tabelas, alguns encontros, ou seja, ter um material que vai ser usado para auxiliar nesse improviso, né? Às vezes também, quando o mestre prefere não definir encontros ou não definir algumas coisas e usar a aleatoriedade, ou seja, jogar às vezes numa tabela para definir o que vai acontecer se os jogadores tomarem certa atitude ou certo caminho. A verdade é que eu entendo isso. E sempre vai exigir um nível de preparação, principalmente para um mestre novato. Para mestres mais experientes, realmente pode acontecer de não exigir um nível de preparação, já que ele consegue já, devido à sua experiência anterior, rolar aí uma partida ou mesmo uma campanha totalmente no improviso. Isso também vai de encontro, essa questão do preparo, com o tipo de campanha escolhido, ou o tipo de aventura. Existem alguns tipos de campanhas e tipo de aventuras que podem também exigir menos preparação e mais improviso. Então isso vai aí definir esse tipo de escolha de campanha, se vai exigir mais ou menos preparo. De qualquer forma, é sempre interessante pensar nessa questão do preparo para uma próxima aventura ou para uma campanha. Lembrando que os jogadores também podem influenciar nisso. Eu vou falar mais aí sobre os tipos de campanha e também podem ser um tipo de aventura, né, em nossos próximos assuntos, né, mas é interessante sempre pensar sobre esse preparo.
cada mestre tem algum método, né, ou alguma forma aí de realizar o preparo para a sua campanha. Seja criando as suas aventuras, os seus NPCs, os seus locais ou encontros que podem existir, né? Ou ainda, se caso vai usar materiais prontos, lendo, estudando aí cuidadosamente aquilo que vai apresentar aí para os seus jogadores. Independente da forma ou do método utilizado, é sempre importante lembrar que é necessário algum nível de preparo para que a narrativa sempre mantenha o seu ritmo e que não seja necessário ficar parando para consultar o livro de regras ou ainda alguma informação da aventura que o mestre não se lembra, ou enfim, ou que não ele tem de alguma dificuldade. Então, um preparo anterior ao início da aventura é sempre importante. A não ser que você seja um mestre de longa data e consiga lidar bem com isso, independente dos seus jogadores, independente da aventura ou da situação. Certo, pessoal? Bom, falando sobre a questão de preparação, vamos entrar em outro assunto, que é a questão da criação de campanhas. Bom, aqui vai algumas dicas, principalmente se você é iniciante. Em primeiro lugar, quando você for pensar em uma campanha, lembre-se de tentar alinhar com os seus jogadores qual é o tema dessa campanha ou que tipo de campanha eles querem jogar. Não adianta fazer uma campanha cheia de intrigas palacianas, de mistérios a serem resolvidos, se os seus jogadores preferem mais ação e querem isso durante a campanha. Talvez uma campanha, por exemplo, de guerra, né, seja mais interessante. Então, alinhar as expectativas dos jogadores com a ideia da campanha é sempre importante. Isso é a primeira dica. E entra também naquele assunto que eu já comentei aí no vídeo anterior, sobre a questão da sessão zero, onde você pode, junto com os jogadores, alinhar as expectativas, entender ali como também ajustar o histórico dos personagens com a campanha que vai ser realizada. Então essa é o primeiro ponto importante. Não adianta fazer uma campanha onde os jogadores queiram uma coisa e o mestre leve a campanha para outro lado, para outra coisa. Bom, sabendo disso, uma outra dica muito importante e que costuma ser uma coisa que principalmente mestres iniciantes fazem é sentar, por exemplo, e pensar em preparar uma campanha e simplesmente sair escrevendo a campanha inteira de uma vez só. Isso muitas vezes costuma ser um erro. Vamos lembrar que o RPG é um jogo dinâmico. Cada partida é uma construção de história entre o mestre e os jogadores. E muitas vezes os jogadores vão tomar decisões que o mestre não prevê. E é bem possível de acontecer em algum caso que as decisões dos jogadores vão contra o preparo do mestre, ou aquilo que ele tinha pensado para aquela aventura ou para o futuro da campanha. Certo? Então, é bastante interessante que o mestre, ao criar uma campanha, pense mais nela em linhas gerais. Vamos dar um exemplo. Digamos que o mestre pensou em uma campanha onde 2 reinos estão em tensão, que pode levar a uma guerra. E então o mestre pode, por exemplo, criar uma campanha onde aquela tensão, mais ou menos pelo meio da campanha, vai se tornar uma guerra e no final da campanha os jogadores descobrirão que existe alguém, um vilão ou outro reino manipulando as coisas para que esses 2 reinos acabem entrando em conflito. E os jogadores podem ser ali diplomatas, por exemplo, de um dos reinos, tentando evitar a guerra ou tentando defender o seu reino caso ela aconteça. Nesse exemplo, o que pode acontecer? No início da campanha, os jogadores estão em meio a essa tensão que pode gerar uma guerra. Então, se eu decidir, por exemplo, que vai acontecer uma guerra no meio da campanha, pode ser que os jogadores tomem atitudes tão interessantes, tão inteligentes ou tão inesperadas que levariam a não acontecer esse conflito. Então,
Não adianta, por exemplo, eu descrever como vai ser a guerra, como vai ser realizados os combates e todo o detalhamento das tropas, se essa guerra pode nem acontecer. Da mesma forma, pode não adiantar eu ter, então, todo o fim da campanha descrito se os jogadores acabarem indo por outro caminho. Eu acho sempre mais interessante que o mestre esteja, claro, alguns passos à frente dos jogadores. Então, ao momento que ele está jogando uma partida, ele já ter ideia de como aquilo ali vai seguir aí nas próximas partidas. Mas eu acho realmente que pode acontecer de se ter um trabalho desnecessário caso o mestre tenha toda a campanha já descrita, detalhada, com seus NPCs, todos os outros personagens do mestre descritos e tudo já engatilhado. Porque pode acontecer dos jogadores mudarem alguma coisa que estava nos planos e o mestre ter que jogar um pouco do seu trabalho de planejamento fora. Então eu sempre acho interessante pensar mais em linhas gerais do que se pensa da campanha e com o andar das partidas e as decisões dos jogadores sendo tomadas, o mestre vai adaptando aí as próximas aventuras e vai tentando seguir aquela linha da campanha que ele tinha estabelecido lá no início. Lembrando que sempre pode acontecer dos jogadores, por exemplo, estragarem de certa forma, né, algum planejamento do mestre, como nesse caso, nesse exemplo de uma possível guerra e a descoberta de alguém tentando causar esse conflito, alguém alheio, né, a esses dois reinos. Pode acontecer dos jogadores impedirem que a guerra aconteça, mas ainda assim isso não estragaria a questão de ter alguém manipulando os dois reinos e os jogadores descobrirem isso e irem atrás do verdadeiro vilão. Né? Então, vejam que ainda que alguma parte do jogo, alguma parte da campanha possa não ser como o mestre planejou, a campanha pode ir para o outro lado. Isso é interessante, porque afinal, o jogo é uma construção entre jogadores e mestre. Então, os jogadores muitas vezes podem mudar coisas que o mestre planejava lá no início da campanha. E isso é bom. Isso torna um jogo dinâmico e interessante não somente para os jogadores, como também para o mestre, que acaba tendo que se adaptar a essas mudanças aí durante a campanha. Né? E como eu disse, é interessante ter um planejamento não tão a longo prazo, e sim mais a curto prazo, para evitar ter um planejamento, um trabalho de planejamento ali depois que não vai ser usado, né? Pelo menos para aquela campanha. Então é sempre, eu acho importante ter a campanha em linhas gerais, existir um certo preparo, uma ideia de onde quer se ir, mas que o planejamento mais detalhado, a criação aí de aventuras, de personagens, da onde deve-se ir durante, na campanha, ser feito após as partidas serem jogadas. Um outro ponto importante também sobre isso é com relação a personagens. Sejam os personagens dos jogadores, ou sejam personagens secundários, aí, os NPCs, né, os personagens do mestre. É bastante importante que a sequência da campanha, a conclusão dela, não seja muito dependente disso. Não seja dependente de alguns jogadores. Pode ser bem problemático, por exemplo, termos o escolhido né, na campanha, ou seja, um dos jogadores é predestinado a fazer tal coisa, né, quando de repente em uma aventura ele possa morrer aí de forma aleatória em um combate. Né? E o mesmo vale para qualquer personagem do grupo ou o grupo como um todo. Né? Sempre é possível, por ser um jogo, de que o pior aconteça e por causa dos dados ou por causa de más decisões dos jogadores, simplesmente um personagem ou mais de um morram, inclusive todos. Né? E isso não necessariamente deveria acabar com a campanha. Os jogadores podem fazer novos personagens, seja um jogador ou todos, e continuar a campanha desde que ela não seja dependente de um jogador. Então acho que é bastante importante que não exista essa questão do escolhido, predestinado, né? E que a campanha possa ser concluída, o objetivo, por qualquer jogador, por qualquer personagem. Né? E da mesma forma que também a conclusão da campanha, né, os objetivos, não sejam dependentes de um NPC, de um personagem secundário, que sempre pode ser morto aí por um jogador,
ou então por algum outro NPC. A história pode levar sempre para algum rumo que não estava planejado no início. Então o mestre deve ter esse cuidado ao criar uma campanha de não depender de personagem algum. E, como eu disse, é interessante manter em linhas gerais o planejamento da campanha e ir detalhando melhor conforme a campanha estiver em andamento. Certo? Eu já vi alguns casos em que alguns mestres tiveram certa frustração de fazer um planejamento a longo prazo, muito detalhado, e as decisões dos jogadores acabaram levando para outra coisa. Lembre-se que o jogo é vivo, ele é dinâmico e pode mudar a cada vez que você senta para jogar. Então você, como mestre, deve pensar nisso. Né? O planejamento a longo prazo ele pode dar um trabalho desnecessário. E isso nós não queremos. Não queremos que os jogadores se frustrem e nem o mestre também. Eu acho que seguindo dessa forma, ou seja, com planejamento a mais curto prazo e pensando o futuro em linhas gerais, isso torna a coisa mais interessante para o mestre, que não vai se preocupar com muito trabalho de preparação, né? E também para os jogadores, já que realmente a aventura e a campanha vai ser mais dinâmica. Isso também pode variar um pouco com alguns tipos de campanhas específicos, né? Quando nós falamos, por exemplo, de aventuras ou campanhas sandbox, hexcrawl, point crawl, são estilos diferentes que já não são aí tão dependentes de preparo, podem ter mais uma aleatoriedade, né? São campanhas que não necessariamente têm um grande objetivo final ou uma grande conclusão. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre esses tipos de campanhas, aí, o hexcrawl, point crawl, né? E falar mais sobre sandbox também no vídeo de amanhã. Né? Mas primeiro eu vou falar do Railroad, que seria mais aquela campanha aí sobre os trilhos na sequência. Ok, vamos ao nosso último tópico do vídeo de hoje. Vamos falar sobre Railroad. Mas o que é isto? Que palavra estranha é essa? Railroad significa algo como sobre trilhos e tem a ver com aventuras que seguem um caminho já pré-determinado pelo mestre. É o tipo de aventura ou de campanha também, já que pode ser um estilo de campanha, aonde normalmente o mestre já decide com antecedência quais são as etapas que os jogadores vão passar. E os jogadores eles têm menos controle sobre o que vai acontecer na aventura. São aventuras ou campanhas que são interessantes aí para iniciantes, já que muitos dos jogadores em campanhas mais abertas, como Sandbox, né, ou Hexcrawl, enfim, outros estilos de campanha, os jogadores podem ter uma certa dificuldade para lidar com a liberdade do jogo. Em aventuras ou campanhas Railroads, ou seja, sobre trilhos em caminhos pré-determinados, o mestre tem bastante controle e, em geral, ele já determinou quais etapas os jogadores vão passar, o que faz com que os jogadores tenham ali decisões menores, né, e que não vão influenciar muito no final da aventura ou da campanha. E as decisões são mais referente ao como eles vão resolver o problema que foi apresentado ali pelo mestre em determinada aventura ou durante a campanha. Como eu disse, para iniciantes pode ser bastante satisfatório, já que eles muitas vezes se habituando ao jogo, se habituando à forma como funciona o RPG, eles não têm que tomar tantas decisões e não têm que ter tantas escolhas referente ao que vai acontecer na aventura. Ao longo do tempo, esse tipo de jogo, né, ou campanha pode se tornar um pouco mais enfadonho, já que os jogadores começam a querer explorar mais as possibilidades dentro do RPG. De qualquer forma, ele tem lá suas vantagens. Né? Em campanhas ou aventuras mais railroads, o mestre pode já tomar todas ou a maioria das decisões e fazer o seu planejamento com uma certa antecedência. Né? Pode já deixar alguns caminhos prontos. Né? E temos como desvantagem a questão de que a liberdade dos jogadores de decisão e as opções que eles têm durante o jogo para fazer se tornam um pouco menores. Né? De qualquer forma, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre o Sandbox,
que é uma campanha ou aventura mais aberta, onde nós temos mais liberdade para os jogadores decidirem o que vão fazer ou como vão fazer, né? Mas é interessante notar que muitas campanhas ou aventuras muitas vezes podem mesclar um pouco dos dois, né? Podem ter algumas partes onde já está predeterminado, ou seja, os jogadores já têm que seguir aquele caminho, e em outras partes onde eles têm mais liberdade, né? Então, muitas vezes, algumas campanhas podem mesclar essa questão de ser algo já um pouco pré-definido e também ter partes em que os jogadores têm mais liberdade para decidir o que vai acontecer e influenciar na campanha. De qualquer forma, o Railroad é então essa questão de ter um caminho já pré-determinado. Como eu disse, bastante interessante para jogadores iniciantes, mas que ao longo do tempo acaba sendo aí um pouco limitado, né, para os jogadores, já que no RPG a gente tem a vantagem do jogador poder fazer qualquer coisa, tomar qualquer caminho ou decidir qualquer coisa, né? Com a limitação, claro, do que o mestre consegue oferecer para os jogadores em determinada partida, né, ou em determinada campanha. De qualquer forma, no nosso próximo vídeo, eu vou expandir essas informações aí sobre tipos de campanha, sobre tipo de aventura, como no caso do Railroad é um tipo. Vamos falar sobre o Sandbox no nosso próximo vídeo e falar então sobre esse estilo mais aberto, onde temos mais opções, os jogadores têm uma certa liberdade dentro daquele pequeno cenário, né, proposto aí pelo mestre. Tá? E, bom, pessoal, se vocês gostaram então do nosso vídeo até aqui, vou pedir para que vocês curtam aí o nosso vídeo, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Coletive e fiquem atentos que amanhã nós temos um novo vídeo e vamos continuar a nossa maratona, certo? Então, amanhã temos mais e um abraço a todos.